Andrene Moura. Você acha que crescer sem a presença do seu pai na época, né, te deixou mais forte, mais destemido na sua carreira? Um beijo para você, Adamantina. Eu acho que sim. É que é difícil, né? Relacionar isso, É né? difícil relacionar porque eu não sei o que seria crescer com o pai. Então, para mim, eu não sei se me deixou mais forte ou... Mas você é filho único? Sim. Ah, tá. Então, na realidade, eu não sei. Eu não sei como responder essa pergunta. Porque se eu tivesse como comparar, né, o que seria com ou sem, eu poderia falar. Mas eu não sei se deixou mais forte ou não. Tá. Mas deve ter te dado muito mais força, né? Você não tinha uma bengala, né? Você não tinha... Dá mais força, dá mais amigo, né? respeito às mulheres. Por exemplo, a minha mãe. Eu fui... a minha mãe que me criou, minha avó que me criou, minha tia, então sempre tive mulheres na minha vida, então acabou que nesse ponto eu acho que eu tenho um respeito diferente, né? Uma admiração por elas, né? Pelas mulheres e inclusive principalmente minha mãe, minha avó e minha tia. Tem uma outra pergunta do seu xará, Tiago, pai do Gabriel. Boa noite a todos, adorando o papo do meu xará. E gostaria de saber se ele, em algum momento dessa incrível trajetória, teve alguma experiência sobrenatural, de milagre, algo espiritual ou inexplicável. O Caminho de Santiago é difícil explicar, mas tem. Cada um tem uma experiência diferente. Eu fiz com 4 pessoas. Eu fiz com o Richard Rasmussen, o Flávio, que é meu sócio aqui, cervejeiro também, não o Fulvio. Passou com a gente no Réveillon? Não, eles não passaram, foi outra. O Flávio, o Fulvio e o Richard, eu passei com eles. Cada um teve uma experiência diferente. Mas tem certas coisas que acontecem no caminho que você não consegue explicar. O que, por exemplo? Você muda o teu pensamento, a tua fé, você começa a ver Deus. Você vê, que nem assim... Ou sentir, né? Sentir. Tenho pessoas que te ajudam no caminho que não eram para estar lá, por exemplo. A gente estava no caminho errado, de repente aparece um senhor do nada, onde não tem nada, andando e fala, você está no caminho errado, vem por aqui. Então tem umas coisas que acontecem no caminho que você não consegue explicar, é bem difícil. E todo mundo que fazia o Caminho de Santiago antes, que fez o Caminho de Santiago antes, eu perguntava, como é? Não tenho como explicar. Eu pensava, por que o cara não... né? Por que não me explica como é ou fala alguma coisa? Depois que eu fiz, eu entendi. Então, respondendo a pergunta, no Caminho de Santiago, você tem coisas que acontecem lá, que só acontecem lá. É uma energia diferente, né? É um caminho de peregrinação mais antigo da história, né? Então você pensa... E como é que é isso? Me explica assim, você sai de Madrid, não é isso? O Santiago, por exemplo... Tiago foi... São o quê? Mais de 200 quilômetros, não são? Não, depende de onde você começa, pode ser até 700. Eu fiz 350 andando. O próximo eu quero fazer 700. Mas por que próximo? O ano que vem eu quero fazer... Então vai ser próximo, porque é mais distante, porque você vai estar mais longe pelo local. Começando da França. Eu começo da França e vou caminhando, atravessando a Espanha inteira, caminhando. Só o Caminho de Santiago, assim, tem a Catedral de Santiago, que tem os restos de Santiago que eles acharam, tem uma história por trás disso. E quando eles fizeram a catedral, as pessoas da Europa inteira começaram, naquele tempo que tinham que caminhar, né? Caminhar para chegar na catedral. E aí foram formando os caminhos. Então tem um caminho que sai de Lisboa, atravessa por Porto e sobe. Tem o caminho francês, que eles falam, começa na França, passa no meio da Espanha. Tem o caminho do norte que eu fiz, que é o norte da Espanha inteiro. Então tem vários caminhos que você faz para chegar na catedral. Então esse que é o caminho de Santiago. Mexe, muito. Mas, Tiago, aproveitando a pergunta do Tiago sobre a trajetória, eu vou fazer uma pergunta para você. Nessa sua incrível trajetória de vida, você passou por alguma experiência sobrenatural? Algum milagre, alguma coisa inexplicável? Você falou, putz, é Deus aqui. No militar, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. De estar numa operação, fazendo alguma coisa, e eu falar com o anjo da guarda, falar, olha, eu preciso disso aqui agora, e acontece. Então, ou de sentir alguma coisa que te ajude. Muitas pessoas falam que é instinto. Tá, intuição.
É intuição, então depende do que você acredita. Eu acredito em fé, então depende do que você acredita, pode ser uma intuição, pode ser, meu instinto falou para não entrar ali, eu já falo meu anjo da guarda, então depende do ponto de vista que você tem, do que você acredita que vai determinar Isso o que vai é. fortalecendo, né? Isso, Essas experiências. E conforme mais você se abre, mais você consegue ver e sentir, né? Mais instinto você vai ter ou mais comunicação você vai ter com o seu anjo da guarda. No meu caso, tudo que eu vejo é uma coisa positiva. Eu transformo qualquer coisa ruim em coisa positiva. Eu penso assim, aconteceu isso aqui de ruim. Não, mas poderia acontecer pior, então isso aqui é positivo. Então se você aprender a transformar em positivo, lado, ajuda. Né? E todo dia é um milagre, né? Então... E no teu trabalho atual, não estou fazendo propaganda não, é curiosidade mesmo. Você está vendendo apartamento para brasileiros, não é isso? Isso, na parte imobiliária... Aquela tua agência lá... Isso. E cresceu, você está fazendo outras coisas também. Sim, sim. Eu sou sócio de uma imobiliária na Flórida, a gente tem escritórios em Boca Raton, Orlando e Miami, chamada Legacy Plus Realty. Então a gente oferece apartamentos, comercial, residencial, locação na quase praticamente o estado inteiro da Flórida. A gente é a única empresa da Flórida de donos brasileiros, né, que fala português, que atende a Flórida inteira. E também na área de investimentos, né? A gente está conversando com investidores aqui, a gente tem uma parceria muito grande com um grupo australiano, que a gente fechou parceria com eles, a gente está trazendo tecnologias novas para o Brasil, como reciclagem, hidrogênio, crédito de carbono. A gente está trabalhando muito com crédito de carbono agora no Brasil, porque é o país que mais vai gerar crédito de carbono. Então, você acredita no Brasil? Muito, muito. É a bola da vez, né? O brasileiro às vezes não vê isso, mas o Brasil tem muita coisa para acontecer aqui ainda. E quem está fora está vendo isso. Os fundos de fora, os americanos, o grupo que eu trabalho é um grupo da Austrália, eles acreditam muito no Brasil. E eles estão vendo isso, né? Então, acho que o brasileiro é que não acredita muito no Brasil, não é? O brasileiro não acredita muito no Brasil. O governo do Bolsonaro lá fora foi um governo que deixou o Brasil mais acreditado, você acha? Você que está lá fora. Isso, vendo de fora, sem falar nem de lado, nem de política, nem nada, mas... Esses últimos 4 anos. Isso, dos grupos de fora, eles viram o Brasil do lado positivo, porque tudo é número, né? Quem investe no Brasil, quem procura fazer alguma coisa no Brasil é número. Uhum. Então, se você for olhar os números, realmente, olhando de número por número, o Brasil está melhor. Então, vendo os números, as pessoas de fora estão vendo como um lugar muito positivo. Inclusive, o Banco Central brasileiro foi considerado um dos melhores do mundo. Eles estão fazendo umas coisas assim muito boas que o Pix, por exemplo, nos Estados Unidos não tem Pix. Não tem? Não, tem uma transferência que você faz lá, mas aí tem um valor. Então, tem coisas no Brasil que estão acontecendo agora que quem olha de fora, que conhece de números e sabe o que está acontecendo, vê o Brasil como muito positivo. Olha, não sei bom, se... Né? Maravilha. É bom ouvir. Bom, gente, que pena. Já, amor? 1h15 1 hora e 15. Tiago, deixa eu te dar uma curiosidade. Você já usou aquela bombinha que faz assim fumaça? Aquela de criança, assim, que... Como é que é o nome? É bomba de gás, né? É um flashbang que a gente fala, mas não é de fumaça. É uma granada que você joga. Granada. É o barulho, né? Para fazer barulho e umas tem luz também. Então ela explode, se você estiver com o olho aberto, você fica cego por uns 30 segundos ali e você não consegue escutar, desorienta o corpo, você não consegue saber o que está acontecendo. Essa serve pra você isso. joga antes de entrar. Né? Aquela que você tira o pino e joga. Joga antes de entrar. Aí quem tá ali... Granada, né? E tem inclusive... umas tecnologias novas agora que elas são recarregáveis, ela não tem explosão, porque se você usa uma granada dessas dentro de um navio e tiver gasolina perto, alguma coisa assim, pode explodir. Então eles têm umas agora que você pode recarregar, ela faz o som e a luz, mas ela não usa combustão, né? Não usa explosão. E você está indo ainda atirar nos tiros que Faz a gente foi? Vamos sempre. Eu não gosto. Você vai sempre? Faz muito tempo que eu não vou. É mesmo? Lá a vida muito corrida nos Estados Unidos, acabei não indo, e aqui no Brasil fica um pouquinho mais difícil de ir, né? Então. Aquela vez que nós fomos lá, eu não gosto de atirar, nunca tive arma. E o filho dela queria, e o meu filho também estava querendo atirar. E nós fomos lá.
Aí quer atirar? Não, não quero. Aí ele atirou no mesmo buraco 1000 vezes. Tá. O Vinícius, né? O João Vitor atirou. Quando a gente ia embora, dá um tiro, só para ver. Eu fui atirar, quase perdi o dedo, lembra? Levei uma beliscada que ele veio para trás. Né? Pegou no eu dedo. gosto. Meu negócio não é arma, rapaz. Meu negócio é mais me levar no papo. Bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Olha, gente, foi uma noite muito gostosa. Vai ser melhor ainda, porque nós vamos jantar essa semana. E o papo vai continuar por lá. Mas, olha, eu tenho uma memória péssima. Como é o nome do livro mesmo? Minha Infinita Batalha. Minha querida. Minha Infinita. Minha Infinita Tá Batalha. de propósito, bom. Bom, como assim, minha querida? Gente, vale a pena ler. Eu li em 2 dias, vale a pena ler.